Seja bem-vindo a mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Olá, amigos do Botequim Virtual, amigas, estamos de volta. Nessa semana, sem pratos com arroz, porque a coisa tá brava, né? Tem casamento aí que estou usando feijão no lugar do arroz para jogar na noiva. Mas vamos em frente, vamos seguir aqui com nosso trabalho, que é um prazer reunirmos com vocês. Nessa semana estamos com o economista Fábio Bentes, que é o economista sênior da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Nesses tempos de pandemia, o comércio tem sido afetado de uma forma muito grave. Então, acho que o Fábio tem muita coisa importante para falar com a gente. Eu estou vendo aqui que a Alana já tem uma pergunta, né? Então, sem mais delongas, Alana. Fábio, mas vocês aí da CNC fizeram um estudo que mostra que no segundo trimestre desse ano, 135 mil estabelecimentos fecharam no país. Quais são os que você tem até agora? E quais os setores que têm sido mais prejudicados? Alana, bom, prazer falar com vocês. Infelizmente, os números, né, da economia não são nada bons. O comércio, que é uma atividade bastante empregadora, fechou entre abril e junho desse ano 135 mil estabelecimentos comerciais com vínculo empregatício. Então, cada estabelecimento desse fechado implicou na perda de pelo menos um emprego. O comércio, o turismo também, são atividades que estão sendo diretamente impactadas pela pandemia. A gente acompanhou o fechamento nos decretos regionais, fechando segmentos inteiros do varejo para se tentar conter a pandemia. E isso, obviamente, fez com que, no momento em que a economia já tinha dificuldade de engatar uma segunda marcha, fez com que muitos pequenos e médios estabelecimentos fechassem a porta em definitivo. É bom lembrar, embora às vezes a gente fique com aquela imagem do grande varejo na cabeça, ele não representa a realidade do comércio. A realidade do comércio é aquele micro pequeno empresário que resolveu deixar de ter patrão e muitos não resistiram mesmo e acabaram fechando as portas. Esse é um termômetro da economia, é um termômetro do consumo. O consumo é uma parte muito importante da economia, tem tido nos últimos anos desempenho bastante decepcionante e, claro, como não poderia deixar de ser, durante a pandemia, né, Alana, a gente teve esse tombo no PIB de quase 10% e o comércio perdeu não só estabelecimentos, mas perdeu praticamente 500 mil empregos e o nível de vendas em determinados segmentos caiu muito. Só para citar dois aqui que sofrem uma barbaridade, o segmento de vestuário e o segmento de combustíveis. Curiosamente, ficou aberto durante a pandemia, mas com a queda na circulação de consumidores acabou amargando resultados bastante negativos. A Confederação Nacional do Comércio é uma instituição que a gente acompanha há uns 50 anos. Foi, durante muito tempo, o lugar onde a gente aprendeu muita coisa. Agora, é talvez a instituição que mais reúne empresas do setor comercial, setor econômico. E, no entanto, a gente não viu nenhum programa de governo que desse um apoio imediato, um apoio financeiro, porque tem muitas micro e pequenas empresas nesse segmento. Como é que foi isso? Houve alguma falha? Está havendo alguma falha? O governo não se aproximou de vocês para traçar um plano mais objetivo? Olha, quando esse problema todo começou, Randolfo, a gente, obviamente, encaminhou ao governo uma série de propostas, para socorrer as empresas do comércio. As empresas que nós representamos, basicamente, são micro e pequenas empresas. As grandes empresas do comércio, elas têm uma estrutura própria, uma musculatura própria para se sustentar. E dentre as medidas que a gente lançou, que a gente sugeriu, na verdade, o governo acatou algumas, como, por exemplo, disponibilização de linha de crédito para micro e pequenos empresários. O governo lançou o Pronamp. Mesma coisa para o turismo. O que o governo fez? Colocou dinheiro no Fungetur. Sugerimos o adiamento de impostos. Não é deixar de pagar imposto, é adiar.
para o governo, a gente entende que o interessante é você ter uma empresa viva, uma empresa que morre, que deixa de funcionar, ela não paga imposto nunca mais. Sugerimos também o layoff, né, que era aquela situação de você colocar o empregado, é muito comum na indústria automobilística, a gente deixasse o empregado em casa, recebendo parte do salário, sem desligamento. E já que a gente falou dos programas que o governo adotou, alguns foram na direção certa. Auxílio emergencial tinha que ser adotado. Aí, para as famílias, não é emprestar dinheiro, é fazer transferência mesmo para o sujeito. Já estava com a corda no pescoço antes da crise começar, não vai ter poupança daqui a um ano para pagar esse empréstimo. A medida foi na direção correta. O problema é que, para as empresas, os programas não foram tão abrangentes quanto nós gostaríamos. Por exemplo, o Pronamp, a gente acompanhou a quantidade de empresários reclamando de burocracia, os recursos se esgotaram em 10 dias, quando o programa de fato começou a funcionar. A gente costuma dizer o seguinte, é você ir no deserto do Saara, encontrar o sujeito no meio do deserto e perguntar se ele quer um copo d'água. É óbvio que ele vai querer, mas ele vai beber aquela água e não vai nem perceber. Quer dizer, o tamanho do programa foi subdimensionado. O Pronamp disponibilizou 16 bilhões de reais, depois mais 12 bilhões de reais. Sabe quanto o comércio perdeu desde o início da pandemia? Mais de 310 bilhões de reais. Quer dizer, 10 vezes mais o Pronamp. No caso do turismo, o Fundetur, o setor de turismo perdeu 168 bilhões de reais durante a pandemia. O Fundetur tem 5 bilhões de reais. Então, embora a intenção tenha sido ótima, tenha ido na medida correta, o tamanho da dose tinha que ter sido um pouco maior para salvar os micro e pequenos. Talvez a pandemia tenha trazido uma questão que já estava colocada, mas não vinha recebendo muita atenção, né? Que é o processo realmente de desindustrialização, como parte natural, mas que no Brasil está sendo precoce e acelerado, né? Como é que seria o papel do Estado, por exemplo, nessa transição, já que os empregos na indústria estão indo mais para a China? A gente tem que ter uma estratégia, né? Não só para geração de empregos, como também para aqueles que não vão ter empregos e que precisam de uma assistência. Como é que o senhor vê o papel do Estado nisso aí, do planejamento em relação a essa nova realidade? O Estado é o principal provedor de educação no Brasil. As famílias podem colocar os seus filhos numa escola particular, as empresas podem fazer um curso de qualificação, mas é o Estado que tem que prover educação para a população de um modo geral, e é assim em boa parte do mundo. Claro que o Estado brasileiro, as contas públicas no Brasil passaram por um processo de um cenário bastante negativo nos últimos anos, e isso criou uma série de restrições na expansão desses gastos, embora constitucionalmente existe uma rúbrica, um determinado percentual que tem que ser gasto na educação. Por que isso é importante? Porque você falou da desindustrialização. Esse é um fenômeno mundial. Só que aquelas economias que tinham um nível de produtividade do trabalho mais alto conseguiram frear um pouco esse processo. O Brasil, infelizmente, é um país reconhecido internacionalmente por uma produtividade baixa do trabalho. Não é uma produtividade elevada. Então, a gente fez uma conta na Confederação Nacional do Comércio que foi a seguinte: se a gente for pegar todos os empregos que foram perdidos até o final do ano passado, de cada 10 vagas que foram perdidas nos últimos 5 anos no Brasil, se a gente não conseguir elevar a produtividade do trabalhador brasileiro, 2 dessas 10 vagas perdidas não retornam. A gente sempre ouve falar, mas o capitalismo ele cria oportunidades. Ele cria oportunidades para quem se prepara para aproveitar essas oportunidades. Não adianta tirar a caixa do supermercado e achar que ela vai ser uma analista financeira. Não vai. Daí, educação é primordial nos próximos anos e nos preocupa muito. Essa restrição no orçamento do governo para melhorar a qualidade dos gastos com educação. Não basta aumentar a quantidade. O Brasil gasta mais ou menos o que muitos países desenvolvidos, na verdade, países em desenvolvimento gastam com educação, mas a qualidade do gasto, a gestão desse gasto ainda é muito precária. Fábio, você vê
algum sinal positivo aí para frente, para a recuperação do comércio? E você acha que o comércio eletrônico é uma saída? Bom, na realidade, a pandemia, né, ela foi um evento catastrófico para o mundo inteiro, trazendo aí à tona essa ideia do poder adaptativo que a economia capitalista tem, né? O comércio, obviamente, não ficou de braços cruzados durante a pandemia. Uma série de fatores ajudaram o comércio a se aproximar, já agora, no final de agosto, do nível de vendas que se tinha antes da pandemia. Por que isso ocorreu? Por uma série de motivos que a gente pode explorar mais adiante, mas um deles você citou, a expansão do comércio eletrônico. Por falta de opção. Na hora do desespero, quem não sabe nadar, aprende. O comércio eletrônico aconteceu justamente isso. Segundo dados da Receita Federal, o volume de vendas no varejo eletrônico brasileiro entre março e julho desse ano cresceu 41% em relação ao mesmo período do ano passado, já descontando a inflação. Quem, né, Alana, que nesse ambiente de exceção, que é o que a gente vive, quem pode se orgulhar de ter crescido ao longo da pandemia? Poucos setores, dentre eles o comércio, o e-commerce, né, o comércio virtual. Essa é uma tendência que já existia antes do início da pandemia e que veio para ficar. Hoje a gente costuma dizer que o sujeito, antes de abrir uma loja, ele pensa como que vai ser a loja virtual dele. Eu vou aproveitar na resposta que ele deu, a última. Você falou na necessidade que o segmento está passando por um processo de transformação tecnológica. Isso requer formação profissional, qualificação, tudo. E no momento atual, não existiria uma entidade mais apropriada para exercer essa tarefa do que o SESC. E, no entanto, o governo federal está fazendo uma queda de braço muito grande para acabar com esse sistema. Perfeito. Você lembra que no comentário que eu fiz, Adolfo, a gente falou das famílias investindo em educação para os seus filhos. É uma realidade de pouquíssimos brasileiros. A maioria depende do Estado. E as empresas? As empresas também têm condições de preparar funcionários em cursos específicos, né, como você colocou, cursos do SENAC, por exemplo, serviços autônomos do comércio. SENAC, exatamente. Do SENAC, do SENAI, enfim, das entidades, né, os cursos do SEBRAE, por exemplo, que ajudam a preparar o empreendedor. Esse sujeito que está perdendo o emprego, ele vai para onde? Ele não é uma estatística. Ele não vai sumir do mapa. Esses serviços autônomos são, vamos dizer assim, como costumo dizer, um tripé nessa necessidade de alavancagem da produtividade do trabalhador brasileiro. O SESC, serviços culturais, o SESI, enfim, esporte. Quer dizer, essa estrutura, montada há mais de 70 anos, ela proporciona à população serviços que o Estado hoje não tem condição de oferecer. Aumentar a qualidade do emprego, claro que é interessante para o empresário do comércio, mas eu acredito que é ainda mais interessante para o trabalhador. Porque o trabalhador, ele pode sair daquele empregador dele, do comércio, e ir para o setor de turismo ou ir para a indústria. Ele carrega essa bagagem que, por exemplo, o SENAC, né, proporcionou a ele. Então, nos preocupa muito esse ataque, né, que o Sistema S sofreu, né, já há algum tempo por conta de uma redução na folha de salário. Isso estimularia, né, a contratação. Não é bem assim que funciona. Já se tentou isso antes e o emprego não reagiu. Eu acho que a contribuição que as empresas dão ao Sistema S, a sua respectiva entidade, ela traz retorno para a empresa. Certo. Já tem aqui duas pessoas querendo perguntar. Eu só lembro aqui para os nossos ouvintes para clicarem no nosso canal do YouTube, Botequim Virtual, e também visitarem nosso site, botequimvirtual.com. Quem pergunta agora é o Hélio ou o Luiz Antônio? Vai, Hélio. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: o comércio que você falou, ele já recuperou ou foi só o segmento eletrônico? Entendeu? No geral, ele já se recuperou. Eu fiquei com um mau entendimento. E a segunda pergunta é o seguinte: a gente vai levando essa rinha, mas eu pergunto,
isso tem alguma perspectiva de melhora nos próximos meses? Vai ter recuperação em V? Vai ter alguma recuperação mais forte na economia? O comércio, a gente pode dizer que ele está praticamente atingindo o volume de vendas que se tinha no primeiro bimestre. Está 1,5% abaixo. Com os dados de agosto que o IBGE vai divulgar, certamente a gente vai ver o varejo alcançando esse patamar. Só que essa recuperação ela não é homogênea. A gente tem segmentos que, por conta da essencialidade do consumo, já registram um crescimento de vendas maiores do que se tinha antes da pandemia. É o caso de supermercados, é o caso de farmácias, é o caso de móveis eletrodomésticos, que não eram considerados itens essenciais, já estão com faturamento acima, materiais de construção. Então, quer dizer, essa recuperação ela é heterogênea mesmo. Em relação ao ritmo de recuperação, fala-se muito nessa recuperação em V. Eu me coloco entre aqueles que se surpreendeu com o ritmo de recuperação da economia. Assim, eu achava que a recuperação fosse ser um pouco mais lenta. Mas não chega a ser uma recuperação em V, não. Por quê? Se, por um lado, o comércio está bem, a agricultura, a agropecuária está bem, o setor de serviços e a indústria ainda estão bem aquém daquele nível que se tinha antes da pandemia. Então, para completar o V, a gente teria que ter uma recuperação mais rápida nesses setores, o que não está ocorrendo. Existe uma recuperação surpreendente? Sim. Mas daí a dizer que ela é uma recuperação em V, que é um bate e volta, em 2 ou 3 meses a economia vai alcançar o patamar que se tinha antes da pandemia, isso não está ocorrendo. Não é uma questão de acreditar nisso ou não. A gente pode dizer que a gente está na média da economia, mais ou menos na metade do caminho da recuperação. Já falta um pouco. Doutor Bentes, além da pandemia, os efeitos na economia ainda estão sendo descobertos. O senhor acha que isso aí vai ter que ser também incorporado às formas de medição, e aí, principalmente pelo lado microeconômico? Eu acho que essa é uma tendência mundial. Eu não sei se vocês se lembram, mas recentemente o Reino Unido tentou incorporar no PIB atividades ilícitas. Prostituição, tráfico de drogas. Claro que é muito difícil medir isso. Mas também a gente não pode negar que mesmo atividades ilícitas ou informais fazem movimento na economia. Claro que elas causam externalidades negativas, ou seja, pessoas morrem por causa disso, pessoas são exploradas por causa disso. Então, o que a gente tem entre os principais países que levam a sério a estatística econômica, a apuração de dados? A gente tem o que a gente costuma dizer 1 metro de 80 centímetros. Você mede aquele comportamento com 1 metro de 80 centímetros, por mais que você saiba que aquela sua regra de medição ela ainda é um pouco capenga, vamos dizer assim, você sempre usa o mesmo instrumento, então você pega a tendência de crescimento. Aqui, você está diante de um fã do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tem uma missão hercúlea, que é cobrir estatística e economia no Brasil, num país com 210 milhões de habitantes, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. E o que aconteceu durante a pandemia? Por isso que eu valorizo tanto esse instituto. Eles surgiram com pesquisas experimentais, medindo o impacto do emprego semana a semana, como que as empresas reagiram à pandemia nos seus diversos setores. Quem lida com dados diariamente sabe o quão difícil é fazer isso. É difícil fazer isso na Suíça. Fazer isso no Brasil, que é um país marcado por distorções e restrições, só me faz tirar o chapéu para eles. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, as estatísticas elas estão mudando, né, e estão se adaptando a esse sinal dos tempos. Ok, Randolfo. Com relação à metodologia do IBGE, eu me lembro, a CNC ainda tem nos seus como colaboradores o ministro Hernani Galvez, me parece, né? E na época, quando ministro da Fazenda, a gente questionava com ele essa questão de cálculo da inflação. A metodologia usada naquela época pelo IBGE me deixava muito preocupado, como me deixa hoje ainda mais preocupado,
quando se justificaram uma inflação tão alta por causa do preço do chuchu. Agora, hoje, o peso de uma passagem aérea não pode ser comparado ao preço de um arroz que aumentou assustadoramente. Então, eu acho que o IBGE, quando a metodologia utilizada, que ele já está fazendo, em parte, baixa renda, média renda e por aí adiante. Mas, no cômputo geral, o governo usa isso unificado e faz uma projeção de correção de salário mínimo para o ano que vem de 2,09% de uma inflação que ele calculou não sei de onde. E vocês no comércio geralmente é que paga o pato, que é a ponta do negócio. Como é que vocês estão vendo isso? Primeiro a gente vê assim, a gente já teve, como você colocou, né, Andolfo, assim, experiências de intervenção do governo em preços. Eu acho que na gestão de preços isso não funcionou. Eu acho que o governo tem sim um papel, né, de fiscalizar aumentos abusivos de preço. Qual o problema que a gente vê no comércio? Quando a dona de casa vai lá comprar o arroz, ela não vai no campo comprar o arroz. Ela vai no comércio varejista. Eu entendo, né, a percepção da população de que o varejista é aquele que tem a margem enorme, né, que se apropria, né, de um lucro fabuloso, e não é. Não é porque se o comércio nadasse tanto de braçada, como às vezes algumas pessoas pensam, não teriam fechado 135 mil empresas. Vamos voltar ao exemplo do posto de combustível, né? A gente sabe, a gente está discutindo agora a reforma tributária, que mais da metade do que a gente põe no tanque é imposto, né? Mais da metade do preço da gasolina é imposto. E por que será que quando a gente vai abastecer o posto, vai pagar o combustível, diferentemente da maioria dos preços da economia, aparece lá R$ 4,978, R$ Porque aquele milésimo de real é importante para o varejista de postos de combustíveis. Quer dizer, a margem dele não é grande. Vou dar um outro exemplo. Quem circula no Rio de Janeiro percebe um fechamento de postos de gasolina, assim, com uma frequência enorme, virando empreendimentos imobiliários. O que acontece ali? Existe uma concorrência desleal, postos bandeira branca, combustível adulterado, enfim, tudo isso, Randolfo, afeta preço. Se afeta preço num segmento onde a margem não é grande, isso acaba, muitas vezes, inviabilizando o negócio, né? Então, quer dizer, problemas de preço a gente sempre teve no Brasil, né? Quem viu o Brasil antes do Plano Real, quem viu o Brasil depois do Plano Real, a gente teve a inflação do tomate alguns anos atrás, né? Quer dizer, isso é normal acontecer. O que não pode são os preços todos da economia começarem a subir daqui para frente. Isso não está acontecendo. Vou dar um exemplo que eu já citei aqui, segmento de vestuário. Ao mesmo tempo que o preço do arroz sobe muito, e isso afeta o dia a dia do consumidor, o segmento de vestuário está registrando uma deflação de quase 4% nesse ano, né, de janeiro a agosto. Então, toda essa métrica, ela tem suas falhas, ela precisa ser aprimorada, e, aliás, esse IPCA que a gente está falando aqui, ele foi revisado agora em janeiro desse ano pelo IBGE. Então, quer dizer, alguns itens que já não faziam parte da cesta de consumo da população saíram em detrimento de outros. Entrou serviço de streaming, entrou mais transporte por aplicativo. Isso não estava na metodologia do IPCA antes. Então, é um desafio que todos os órgãos de estatísticas do mundo têm, acompanhar preço de uma forma apropriada. No Brasil, só para encerrar, tem um desafio adicional. A gente vive num país que tem uma distribuição de renda. Você citou o exemplo da passagem aérea. Quantos brasileiros podem andar de avião? 1%, 2%. Você tem que capturar esse preço, mas você não pode capturar esse preço para todo mundo. Então, uma saída inteligente é isso que você citou, é estratificar por faixa de renda, para a gente ter uma ideia de como está a inflação do rico, da classe média, do pobre, do idoso. Então, isso é importante, sim. Ainda sobre IBGE. Antes da pandemia, alguns especialistas estavam com medo em relação à realização do censo demográfico. Com a pandemia, não teve jeito.
vai ser em 2021. Então, como é que o senhor está vendo? O senhor está também, como o senhor mesmo disse, o senhor usa muitos dados do IBGE, e o censo também, por ser um número oficial muito importante, eu imagino que também o senhor esteja ali preocupado, não digo preocupado, mas pensando no que vai vir desse resultado desse trabalho do IBGE. Essa é a minha pergunta. Pergunta também importante, né? Quer dizer, a gente, quanto economista, estatístico, a gente espera esse censo, porque é um retrato, né, do Brasil. Todas essas pesquisas que a gente falou, comércio, serviços, indústria, preço, tudo isso é amostragem, né? Existem técnicas para você fazer isso de forma segura. Mas boa parte dessas técnicas estão baseadas no conhecimento do universo brasileiro. E o universo brasileiro, quem retrata, na maior parte das vezes, são os censos, são as pesquisas censitárias. Imagina você fazer pesquisa no Brasil. O ideal seria a gente ter censo todo ano, em tempo real, saber quantas pessoas estão nascendo. Isso é impossível, ainda mais num país como o nosso, né? Fazer censo é muito caro. A gente se lembra, lá em 1991, a gente teve o adiamento do censo, e isso causa prejuízo a todas as políticas públicas que são pensadas no Brasil nos próximos anos. A gente está falando em educação, a gente pode falar em moradia, pode falar em saúde, saneamento básico. Quer dizer, boa parte do problema que a gente vive hoje é por falta de saneamento básico. Gasta-se muito pouco de saneamento. Praticamente metade da população não tem acesso a esgoto no Brasil. Quem é que diz isso? É o Fábio? É o economista? Não, é o IBGE. É a referência no Brasil para pesquisa socioeconômica. Então, quando você tem um adiamento, a gente entende isso e, obviamente, torce para que o IBGE consiga, com o seu orçamento restrito, fazer um orçamento de qualidade. Eu acredito que vai fazer. O IBGE passou por uma renovação nos últimos anos e tem condições, com o uso da tecnologia, de retratar o Brasil novamente agora em 2021. A gente está se encaminhando para o final do programa, mais uma vez, com arroz ou sem arroz, um prato muito bem servido aí, enriquecendo nossas informações e inclusive sobre fatos relevantes aí do nosso dia a dia. O Hélio tem uma pergunta. Vamos lá, Hélio, a gente se encaminhando aí para, infelizmente, fechar o botequim. Seguinte, não é nenhuma pergunta, mas é mais uma colocação. É que eu, Rogério, e mais um colega, a gente escreve artigos. E um dos artigos que nós escrevemos, antes da pandemia, foi o estado, nem mínimo, nem máximo, mas o estado exato. Tá? E outra coisa, aí acontece essa pandemia, infelizmente, com muitas mortes, mas ela está mostrando lições todos os dias. Então, eu estou vendo você falar em restrição do IBGE para não fazer o censo. E a gente, nesse artigo, a gente colocou, não existe o estado mínimo nem máximo, existe o estado exato, porque nós não temos limitação de numerário. O que a gente pode ter é limitação de recurso, principalmente recurso humano. O resto, a gente tem de sobra. E não é o Brasil, não, o mundo tem. E o que mais demonstrou essa pandemia foi exatamente isso. A gente é muito mão de vaca e tem muita restrição, ainda por conta do Estado mínimo, sempre esse medo de gastar. Olha o que a Europa gastou, olha o que os Estados Unidos gastou, e a gente que deu 600 já quer reduzir para 300, vai reduzir para 300, não é isso? Então, você não acha que está na hora das pessoas forçarem um pouquinho mais e aprenderem com essa lição para avançar, assim no comércio, assim também na industrialização, no saneamento e nas obras necessárias? Não é necessário um pouco mais dessa visão agora? A gente costuma dizer que a pandemia ressuscitou um monte de keynesianos, né? Você falou em auxílio emergencial, em ajuda às empresas. Tudo isso é importante. A pior solução é não fazê-lo. Olha que curioso, né? Como é que a economia é a ciência da alocação. Ao mesmo tempo que nos falta dinheiro para
esticar o auxílio emergencial, para aumentar os fundos de resgate ou de socorro às empresas, o Brasil é o país que mais concentra reserva internacional em relação ao tamanho da sua economia. O Brasil tem 360 bilhões de dólares em reserva internacional. Quer dizer, estamos falando aí de 27% do PIB brasileiro. Quando você fala para um economista de reserva internacional, ele fala, poxa, mas a reserva é importante. No momento de ataque especulativo, de alta do dólar e por aí vai, é importante ter o dinheirinho guardado. Vamos fazer analogia com o orçamento domiciliar. Tudo bem, se eu tenho o dólar guardado na gaveta e a situação aperta para mim, por que não disponibilizar parte desses recursos para alocar nesses fundos? Olha, quer emergência maior do que a população morrendo de doença ou as empresas fechando por falta de condições, né, de acesso a crédito, por exemplo? Eu acho que a alocação de parte desses recursos para auxiliar as empresas ajudaria a não fazer com que a dívida do Brasil dispare. A dívida do Brasil vai chegar a 90% do PIB no final desse ano. Então, quer dizer, usar parte desses recursos para, vamos dizer assim, criar esse colchão, né, de socorro à economia é importante também. Hélio, você quer fazer uma colocação? Fábio, é o seguinte, é que exatamente uma das restrições nossas, na nossa teoria, é exatamente não mexer na reserva. Porque tudo que a gente pode fazer com numerário irreal. É o seguinte, não tem essa restrição, não mexe na reserva, não. A gente tem real, a gente tem uma moeda soberana para exatamente fazer isso. Um dos professores que segue a nossa teoria lá nos Estados Unidos, ele falou que na Segunda Guerra o problema nunca foi o financiamento do gasto. Ele lançou título, lançou tudo. O problema era alocar gente para o esforço de guerra. E, desculpa, eu não estou querendo dar lição nenhuma aqui para ninguém, não. Eu só estou dizendo isso, o seguinte, as lições que a gente tem que aprender com essa pandemia, que já aconteceram em 2008. Soltou dinheiro para os bancos, salvaram os bancos, e de lá para cá o trabalho precarizou, uberizou. Então, a nossa luta aqui, né, Rogério, é exatamente explicar isso para as pessoas. Nós temos uma moeda soberana para fazer tudo que a gente tem direito, porque tem um povo enorme para trabalhar, entendeu? Tem um recurso para ser alocado. É por aí. Desculpe assim. Eu acho muito desculpe importante. A colocação aí. Não, de forma alguma. Aqui é um bate-papo. É o nosso botequim, né? Então, eu acho que é importante. Essa troca de ideia é fundamental. A pior situação atual é não haver debate algum. É você ter aquele pseudo-consenso. E a gente sabe, quando você tem um consenso entre economistas, boa coisa não sai. Não tem solução nenhuma. Não tem solução, né? Então a gente busca sempre a saída ótima, né, para a solução, para o problema que a gente tem. A gente está diante de um problema que a gente enfrentou de forma parecida, um problema parecido que a gente teve há 100 anos atrás. A gente teve uma série de crises no caminho, né? Você pode estudar o Brasil, a história econômica do Brasil, pelas crises. Você não consegue virar 3 páginas do livro sem enfrentar uma nova crise. A gente está diante de uma nova crise, o endividamento do Estado explodindo, subindo muito. O Brasil não é um país considerado grau de investimento mais, tem que pagar sempre um certo prêmio de risco para o dinheiro entrar aqui. Já estamos com a taxa de juros muito baixa, e a economia não deslancha. Será que a gente cortar a Selic em 0,25 agora vai? Não vai. A gente está diante de uma crise de confiança. Confiança das famílias, das empresas e do investidor internacional. Aliás, infelizmente, o Brasil não tem mostrado um papel muito positivo aos olhos do investidor internacional, não. Então, espero que a gente consiga reverter isso, ter menos discussão política, ter mais discussão, assim como o Hélio colocou, de ideias, né? Quer dizer, soluções, cabeças pensantes aqui dentro a gente tem. Você citou um deles, aliás, foi o Randolfo Hernani Galvez, uma das pessoas que mais conhecem a economia no Brasil, está lá ainda conosco, trabalhando diariamente, embora agora em casa, mas ouvir essa turma são gurus para nós, né? É importante
contar com essas pessoas ainda. Quantos anos está o Galvez? Hernani Galvez vai fazer 98 anos agora, no dia 1º de outubro. Agora, a cabeça dele é espetacular. Está muito bem. O Randolfo citou o Hernani Galvez e você citou o Randolfo. Então, como a gente já está indo para o encerramento e a gente tem a intenção de deixar sempre um gostinho de quero mais aí nos nossos ouvintes e frequentadores do Botequim, eu vou passar para o Randolfo a saideira. Realmente, falou sobre confiança, a sociedade tem que acreditar. Agora, essa questão do papel do Estado, em crise, ele sempre vai para o lado financeiro, é histórico isso aí. O governo acaba de anunciar a criação de um banco de alimentos. Como é que vocês vão participar disso se você é um segmento que mais atinge essa proposta? Olha, sinceramente, eu acho que não é por aí. A gente tem essa mania, né, de querer... Vamos fazer um campo de futebol? Vamos fazer um Maracanã, o maior estádio do mundo. Calma, não é por aí. Eu acho que, sinceramente, a gente já teve pressões de preços antes. Esse tipo de choque, ele é temporário. O preço do arroz não vai disparar daqui para frente, não vai virar uma... Já tivemos a inflação das carnes, a inflação do álcool. Então, eu acho que se você criar um banco para administrar preço, já se tentou isso lá atrás com economistas brilhantes. E não deu certo. Será que vai dar certo agora? Quer dizer, a sociedade mudando tão rápido? Eu acho que não. Acho que vale sim você jogar água no incêndio. Baixar a alíquota de importação, aumentar a concorrência aqui. Aí você consegue demagógica e eleitoreira. Ninguém vai... Vou te dizer mais. Se o preço do arroz cair pela metade, ninguém vai almoçar 2 vezes. Esse preço vai se acomodar. Ele não vai ficar disparado daqui para o ano que vem. Não vai acontecer isso. Então, acho que é querer dar um matar-mosca com uma bala de canhão. Eu, particularmente, não concordo. A gente agradece muito. Foi brilhante a sua entrevista. E você já está convidado para outras. E nós estamos aqui à sua disposição, tá? Eu abro nosso microfone para as suas considerações finais e lembro para a turma toda aí que não deixe de clicar no link lá e se inscrever no nosso canal do YouTube, visitar o nosso site, botequimvirtual.com. O Hélio quer fazer uma última observação, né, Hélio? Última e rápida. Fábio, você está convidado exatamente para voltar, para a gente acompanhar essa conjuntura toda aí. Exatamente. Tá bom? Eu agradeço o convite. Meu trabalho é acompanhar conjuntura, é acompanhar o dia a dia, acompanhar semana a semana, mês a mês. Contem comigo. Eu queria agradecer aqui particularmente a Alana, que é uma parceira minha aí nas pesquisas, na divulgação dos nossos indicadores, sempre com bastante competência e enorme abrangência. Quando a Alana divulga lá um indicador nosso, a gente sabe que vai chegar lá no Acre. Então, eu queria agradecer a todos a oportunidade de conversarmos aqui. Espero voltar com um país numa situação um pouco melhor para falar de coisas mais agradáveis, Rogério. Um grande abraço a todos. Valeu. Muito obrigado. Um abraço a todos que nos ouvem. Abraço aos colegas. E vamos em frente. Esta foi mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Até a próxima.